E aí, pessoal, tudo na boa, Power Cine na voz. Nuvem escondesse um mistério sinistro daqueles que devoram animais e pessoas. Não olhe, filme de terror de 2022. Esses irmãos descobrem que algo bizarro se esconde atrás de uma nuvem perto de sua fazenda. E que isso pode trazer grandes oportunidades, mas também custar suas vidas. O.J. cria cavalos com seu pai e sua irmã, e o Sr. Otis estava pronto para um trabalho grande com seus animais, e se tudo desse certo, não iriam ficar precisando vender mais cavalos. Aquele papo de pai querendo dar uma guinada na vida, sabe? Mas algo chamou a atenção de O.J. naquela tarde. Primeiro, as máquinas pararam. Segundo, começou a chover, mas não água ou granizo, mas começou a cair do céu objetos. E nisso seu pai foi atingido, indo parar direto no hospital, pois uma moeda atravessou seu olho e alojou dentro de sua cabeça. Claro que não sobreviveu, né? E tá aí o primeiro mistério do filme. Porque choveu do céu moedas e chaves. Não sei. Bom, mas desse acidente 6 meses se passaram. E o trabalho da família era disponibilizar animais para um set de filmagens, que tinha que passar os protocolos de segurança, né? Só que introvertido como era, a voz nem saía de O.J. Já a sua irmã Emerald era o contrário, bem extrovertida e sem problemas de falar em público, dizendo que o seu trisavô foi o primeiro dublê treinador de animais e ator. Tudo junto num só detalhe, ainda era negro. No qual passou esse legado para eles, sendo os únicos negros a treinarem cavalos em Hollywood. Mas o lance era não fazerem barulhos, movimentos bruscos, celulares desligados e ter muito respeito pelo animal. De resto, era só fazer uma brilhante filmagem. Ok, né? Só que todo aquele discurso não serviu para nada. Para O.J., o seu cavalo, chamado Sortudo, ainda não estava pronto. Ainda mais que colocaram um espelho na frente dele, e aí é pedir um coice, né? Bom, por esse acidente perderam o trabalho, por quase ter acertado uma estrela do cinema. Então o jeito era voltar pro interior da Califórnia, que eram vizinhos do parque de diversão Jupiter's Climb, um pequeno parque que imitava o Velho Oeste. E foi lá que O.J., com problemas financeiros, vendeu 10 cavalos do seu rancho. E nesse momento, para ele, sua irmã estava atrapalhando seus negócios com Jupe, que foi um famoso conhecido como o Pequeno Xerife, no qual estreou uma série infantil. Mas O.J. estava ali para negociar o Sortudo, o animal que não deu muito certo nas filmagens. Só que mais uma vez sua irmã tirou a atenção dos negócios, pois Jupe tinha um quadro referência à Casa do Gord, uma série de 1996 que ele participou quando era criança com um chimpanzé. Foi muito famoso na época, mas foi cancelada. Segundo todos, o macaco enlouqueceu. E olha que Jupe ainda tinha uma sala com todo o programa, que foi um sucesso imediato. Mas um certo dia, numa gravação do episódio de aniversário de God da segunda temporada, o chimpanzé simplesmente estourou. Foram 13 minutos de caos e muita violência nas gravações. E ao contrário de que todos pensavam, a gravação é uma relíquia e pessoas ricas pagam para assistir o episódio. Mas mesmo se mostrando sereno, Jupe estava nas filmagens, e o que era para fazer parte de um programa infantil se tornou um filme de terror. Ok, vida que segue, mas uma das preocupações de O.J. era conseguir manter o rancho financeiramente. Estava pensando em até vender ele para Jupe, que fez uma proposta até que interessante. Mas naquela noite, um de seus cavalos escapou, e além de luzes, no meio de uma área restrita, numa queda de energia misteriosa, ouvia sons do seu cavalo, mas não conseguia vê-lo. E foi a primeira vez que O.J. viu algo sinistro, que entrou diretamente para as nuvens. Bom, isso já tirava a paz de qualquer um, né? E de O.J. não seria diferente, no qual as câmeras de segurança do rancho não viu nada, mas contou para sua irmã que primeiro a explicação que deram quando seu pai morreu não fazia sentido. Não pareciam chaves e moedas caindo de um avião. E hoje viu algo enorme no céu. Mas aí, ao contrário de uma pessoa normal que diria que ele estava viajando ou muito preocupado com o estresse, sua irmã acreditou na hora que poderia ser uma nave espacial, porque ela conhecia sites e
páginas de ufologia que pagavam altos valores por evidências reais. E por que não ganharam dinheiro com isso, né? Tá aí o dinheiro falando mais alto do que qualquer mistério, né? Com certeza. Falando-se que investiram uma grana em câmeras que pudessem capturar tais filmagens. E o técnico que foi ajudá-los já desconfiou do que eles estavam procurando. E Angel Torres até sabia o porquê o governo e pessoas mudaram foco em alienígenas hoje em dia. Porque acreditavam que encontraram realmente vida extraterrestre. Que poderiam ser por vários outros motivos. Tipo viajantes intergalácticos ou até mesmo humanos do futuro. O lance é que sabiam que existia alguma forma de vida fora da Terra. Mas hoje não estavam mais focados nisso. E Amy ainda pegou o cavalo do parque de diversões de Jupe sem ele gostar muito. Mas era para servir de isca para o OVNI, pois o outro cavalo desapareceu. Então o lance era esperar para ver se aquilo iria dar certo. Bom, e o Jay teve uma surpresa no curral, onde foi apagar as luzes e elas acenderam novamente. E avistou pequenas criaturas que o assustou. Mas na verdade era apenas para assustar o Jay mesmo. Eram os filhos de Jupe que deixaram um dos seus cavalos escapar por terem roubado a estátua deles. E o lance que o técnico Angel Torres acabou ficando monitorando as câmeras. E além de um inseto, a segunda câmera acabou caindo. E o Jay e sua irmã presenciaram algo bizarro depois que o animal se assustou. A estátua foi pega por uma nuvem e ficou ali por perto. E os dois nem sabiam se aquilo era perigoso ou não. O problema é que não tinha como registrar, pois o inseto ainda continuava na câmera. E até que o Jay conseguiu ver um pouco da nave, que ainda pegou o seu cavalo. E mesmo Emma tentando tirar o inseto, só saiu depois que o OVNI foi embora. Claro que o louva-a-Deus mais odiado do mundo agora, né? Pois perderam a oportunidade de ficarem ricos com aquelas filmagens. Só Deus sabe quando iria passar novamente. Acreditem, isso é um sonho de muita gente por aí, viu? Ser a primeira pessoa a encontrar um vestígio real de uma vida extraterrestre. E isso foi que Andreas Holst, o cineasta que encontraram nas filmagens, disse a eles que isso seria um sonho que nunca mais iriam acordar, não aceitando o convite de Amy para registrar o OVNI. Mas Engel conseguiu ver nas filmagens algo que estava aí o tempo todo e nunca ninguém percebeu. Uma nuvem que passava o dia inteiro parada e não se mexia. Tá, aí a melhor prova de vida extraterrestre por aí. O problema é que isso não prova nada, apenas um fenômeno climático. Ainda mais agora que uma tempestade estava a caminho. E Jupe iria fazer uma apresentação, justamente com o sortudo, o cavalo que ele comprou de O.J. E na plateia estava Mary Jo Elliott, uma atriz que trabalhou com ele no show de Gore, o chimpanzé que enlouqueceu. E até hoje Jupe ainda tinha traumas daquele dia fatídico, que presenciou a morte de vários atores, até mesmo de Gore na sua frente, mas acreditava que foi escolhido pelo macaco e por isso ele não o matou. Mas aqueles poucos espectadores iriam presenciar o espetáculo. E rapaz, enquanto os irmãos estavam como pessoas normais que viram algo e chamou sua atenção, Jupe já estava em outro nível. Já sabia que era um disco voador há muito tempo e por isso comprava cavalos e acredito que até pessoas ele já deu para essa criatura. Então o espetáculo era exatamente isso, ver o OVNI aparecer. Meu Jesus amado. Bom, pelo menos era o plano inicial, né? Mas a tal nave estava mais próxima do que ele imaginou. E depois de mais um blackout de energia, dessa vez todos os que estavam no evento foram abduzidos, entrando diretamente dentro da nave. E não era nada do que eles imaginavam, né? Em alguma sala branca com um ETs o esperando. Na verdade, aqui foi algo extremamente bizarro, pois foram diretamente pro estômago da criatura. E só se ouvia o desespero e a gritaria das pessoas. Foi nessa que o Jay descobriu o que ele estava fazendo. Na verdade, devorando pessoas e animais, pois estava com fome e fazia isso por onde passava. E o que agora era um filme de ficção e suspense se tornou um filme de terror, onde essa criatura sobrevoou a casa e só se ouvia gritos das pessoas. E agora sim faz sentido as moedas e chaves, pois ele cuspia com velocidade. E isso explica a morte do pai de O.J. Fora que a chuva se tornou vermelha, né?
pois nem preciso dizer o que era. Bem acima da casa, e vale lembrar que essa nave ou criatura, sei lá o que, carrega energia estática muito forte. Então eletrônicos e até carros não funcionam perto dela. E o Jake resgatou o sortudo e depois percebeu que a sua caminhonete parou de funcionar. A nave estava bem em cima dele, cuspindo de volta a estátua bem em cima da caminhonete. A noite se passou e o medo agora era outro, né? Como sobreviver com essa nave que devora tudo e todos por onde passa. E pelo que mostrou na neblina, ela estava perto e sedenta por carne humana. E foi nessa que o Jay, ao chamá-los para a van, percebeu algo que aprendeu com o sortudo. Se não olhasse para a nave, ela não saberia que estava por ali. E não é que deu certo, indo parar na casa de Angel Torres, mas ainda incrédulos com o que viram e sentiram. Vale lembrar que a mídia tratou esse caso com apenas um desaparecimento misterioso de uma enchente, pois choveu muito naquela noite. Bom, a gente, telespectador, finge que acredita nisso, né? Já que tem uma casa pintada de sangue, cheio de objetos das pessoas que desapareceram. Mas tudo bem. Porcaria. Então, Andrews Rost, o cineasta que não tinha aceitado filmar tais descobertas, ao ver a reportagem foi direto para o rancho, percebendo que eles estavam falando a verdade, fora que agora estavam tentando usar óculos escuros, pois era assim que ela se alimentava. Acreditava que a nave era uma criatura gigantesca que se alimentava de carne exclusivamente. Mas tá, e aí, qual o plano? Bom, Andrews Rost era um profissional. Queria filmar o alienígena de cima de um come com uma câmera que ele mesmo fez e não precisava de eletricidade. E o Jay acreditava que não se passava de um animal. E assim como você fica parado em frente de um urso ou usa vermelho perto de um touro, se olhar para essa criatura, ela seria atraída. Então esse era o plano, atraí-la e filmá-la, pois assim que as notícias se espalhassem, outras pessoas iriam querer levar o crédito, então tinham que fazer isso o mais rápido possível. E foi assim que surgiu o maior plano para documentar um OVNI já feito, pois seriam os primeiros e realmente salvariam vidas se tudo desse certo. Teriam um material extremamente precioso nas mãos, fora que seriam conhecidos como os primeiros que registraram a vida extraterrestre de verdade. Impressionante. O plano estava montado, bonecos de posto foram espalhados pelo rancho e o sortudo foi vedado, e música alta assim imitava o que tinham pessoas por perto. E agora o jeito era focar e esperar para ver o alienígena aparecer. Mas nunca dá tudo certo, né? E dessa vez um repórter que estava investigando o desaparecimento das pessoas no parque queria filmar aquela área, achando que eles estavam escondendo alguma coisa por ali. E nesse momento o alienígena estava por perto, parando todos os bonecos de posto, e o repórter tomou um belo capote. Mas o Jay sabia que era só não olhar para cima que estava tudo certo. Já o repórter todo quebrado teria que achar uma maneira de tirá-lo dali. Mas esse era o problema, né? Ele apareceu e levou o repórter. E bem na hora a câmera precisou trocar o filme. Que até parece piada, né? Mas o Jay sentiu na pele como foi ter o alienígena passando nas suas costas bem perto dele. Eu nessa hora já tinha me cagado todo, com certeza. Esse é o tal do cagão. Bom, e aí virou um filme de ação, né? Porque já tava na cola de O.J. E com uma boa e velha perseguição de Velho Oeste, fez uma manobra incrível para que Andrews Rost pudesse filmar a criatura de lado, no que seria a sua boca, impressionando a todos e ainda salvando sua pele. Mas pro cineasta ainda não era o bastante. Subindo no morro e olhando para ele diretamente, atraindo para que pudesse fazer uma filmagem melhor. E no que isso faz sentido, eu não sei. E todo aquele protocolo de não olhar pro alienígena foi por água abaixo. Primeiro, Andrew Rost foi sugado. Angel quase foi morto, salvo por uma lona e arames farpados. E M também, no qual o alien sugou parte de toda a casa. E tudo poderia ser evitado, era só não olhar para ele. O problema é esse, né? Agora a criatura começou a se transformar, mostrando uma forma totalmente bizarra. Acredito que assim como outros animais que mudam de forma para atrair suas presas, o alienígena fez a mesma coisa para pegar M. Mas o Jay não iria deixá-la. Atraiu a fera para que sua irmã pudesse escapar. Na cena mais emocionante e bizarra ao mesmo tempo do filme, o Jay se sacrificou por sua irmã. E
Agora seguinte, né? Marcha na motoca até chegar no parque de Jope e lá soltando o mascote cheio de gás hélio seria o plano final para registrar o alienígena. Onde no posto tirava fotos de recordações e no momento que o alien pegou o mascote, ela finalmente tirou a foto. E nessa algo impressionante aconteceu. A criatura tentou comer o mascote e ele estourou. E isso parece que foi o seu fim. Eu sei que isso é meio decepcionante, mas o ET que devora gente, animais e até come casas não aguentava gás hélio e na explosão acabou morrendo. Bom, pelo menos tivemos um final feliz e documentado. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou!